Será que vale a pena investir no VNQ, o famoso ETF de REITs do mercado americano? Fica aí que nesse vídeo eu vou te falar 4 coisas que provavelmente você não sabia e você tem que saber antes de investir ou não no VNQ. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo por aqui, já não se esquece de se inscrever para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e deixa o seu like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Bom, como eu falei no início do vídeo, a ideia aqui é conversar um pouco sobre o VNQ. É um ETF que é muito famoso no mercado americano, é um ETF que é muito famoso, muito conhecido pelos investidores brasileiros que querem investir no mercado imobiliário americano, mas tem algumas características ali desse ETF que pouca gente sabe, e eu acho que faz sentido pensar um pouco nisso, refletir antes de tomar a decisão se vale ou não a pena investir nesse ETF, tá? E partindo aqui para o conteúdo, por que é interessante investir no mercado americano de REITs, tá? Eu já trouxe esse conteúdo aqui outras vezes no canal. Se você é novo por aqui, recomendo assistir esse vídeo aqui que eu falo bastante sobre REITs, a diferença dos REITs para os fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. Mas basicamente os REITs, principalmente os REITs de tijolo, digamos assim, no mercado americano, foram o melhor investimento que já foi feito a um longo prazo, né? Se você roda várias simulações de períodos de 20 anos, né, como foi colocado aqui, de 1998 até 2017, eles foram os investimentos que mais deram retorno lá no mercado americano, mais do que o ouro, mais até do que o S&P 500, que é tão famoso aí com outros ETFs que investem nele. Então, os investidores gostam muito de buscar algum tipo de investimento em REITs, dado que ele tem esse potencial de retorno e também porque é mais simples de entender, porque é do setor imobiliário. E um desses REITs que ficou muito famoso aqui entre os investidores brasileiros é justamente o VNQ, tá? Ele é um ETF conhecido aí como ETF de REITs da Vanguard, que é uma das maiores empresas emissoras aí e administradoras de ETFs que a gente tem no mundo todo, tá? Então, partindo aqui já para a primeira coisa que eu queria falar para vocês, é que se vocês forem aqui no site da Vanguard, que é esse que eu tô com ele aqui aberto agora, e buscarem informações sobre o VNQ, vocês vão ver que eles não se vendem como um ETF de REIT, tá? Então, embora muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas aqui no Brasil criaram esse costume de falar que é um ETF de REIT, ele não é um ETF só de REITs, tá? Se vocês verem aqui, o objetivo do VNQ é de se expor aqui a esse índice, que é o MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, tá? Então, não sei se vocês vão enxergar, vou aumentar aqui, mas ele fala que o objetivo é investir em estoques, né? Principalmente em REITs, né? Mas também companhias que compram prédios, hotéis e outras propriedades imobiliárias, tá? Então, se a gente for aqui atrás desse index, né, que é esse MSCI, e for aqui no relatório dele para entender qual que é o objetivo dele, no que ele investe, a gente vai chegar aqui no portfólio que eles separam aqui pra gente, e vocês vão ver que além de REITs no VNQ, né, tem vários, realmente a maior parte dele aqui é REITs, mas ele também tem empresas de serviços ao setor imobiliário, empresas operando no setor imobiliário, empresas de construção do setor imobiliário e outras empresas que também estão no setor imobiliário que não necessariamente se encaixam nessas 3 categorias. Então, se a gente somar aqui, dá mais ou menos uns 4,5%, 5% historicamente de empresas dentro do VNQ que não são REITs. Então, se o seu objetivo no mercado americano é buscar um ETF que você se exponha 100% a REITs de uma maneira pura, digamos assim, o VNQ talvez não seja para você, e muita gente não sabe disso, né? Muita gente não sabe dessa informação. Então, esse é o primeiro detalhe que eu queria aqui trazer para vocês. Continuando aqui na nossa análise do VNQ, eu entrei aqui no site do ETF.com, que é um site que a gente gosta bastante para analisar REITs. Qual é que é o segundo ponto que eu queria aqui passar para vocês, né? Se a gente olhar aqui quais são as empresas, né, que compõem o portfólio do VNQ, a gente vai ver lá o Prologis, que é um REIT aqui do setor de logística muito grande, o American Tower, que é de torre celular, Equinix, tem análise aqui no canal também, enfim, tem vários REITs, mas o primeiro, né, o primeiro holding, digamos assim, do portfólio do VNQ é um outro ETF da própria Vanguard, tá? Então, isso daqui é uma outra coisa que eu queria pontuar para vocês por 2 motivos, tá? O primeiro é que o próprio VNQ, ele não consegue seguir o índice que ele mesmo se propõe a seguir, tá? Se a gente olhar aqui quais são as holdings que esse outro ETF que ele investe aqui tem, é um ETF que investe nos mesmos REITs e empresas que o VNQ também investe. A diferença é que esse ETF aqui, esse VRTPX,
ele é fechado para institucional. Então, somente a Vanguard e outras empresas institucionais conseguem investir nesse ETF. Então, assim, primeiro questionamento, né? Por qual motivo que a Vanguard ela investe diretamente num outro ETF de própria emissão, tá? Isso daqui, para mim, tem um problema quase que de conflito de interesses, tá? Para pagar uma taxa em dobro, né? Apesar de não ser uma taxa muito alta, esse outro ETF aqui que ela investe, pelo que eu consegui encontrar aqui, publicamente tem uma taxa de administração de cerca de 0,08%, mas não deixa de ser uma taxa a mais que a empresa paga sem necessidade nenhuma, porque não tem motivo para ela colocar o dinheiro nesse outro ETF, eu não consegui encontrar a informação do porquê eles fazem isso, sendo que eles poderiam simplesmente dividir em todas as outras holdings, né, em todas as outras empresas que eles têm dentro do VNQ, né, que inclusive são atualmente 167 empresas dentro do VNQ, tirando aqui esse outro ETF. Né? Então, isso causa esse problema que eu não consegui identificar, me parece um conflito de interesse, aí vocês decidam por vocês, mas causa um segundo problema que é um pouco mais técnico, que é o de o próprio VNQ não conseguir seguir o índice que ele se propõe a seguir. Né? Se a gente olhar aqui o índice que ele se propõe a seguir, a gente vai ver que ele fechou março, por exemplo, né, o relatório que ele trouxe, com uma exposição ao Prologis, por exemplo, de 9,20%. Se a gente olhar hoje, o Prologis ele tem no VNQ 7,75%. Né? Mas a gente tem que lembrar que dentro desse outro ETF também tem Prologis. Eu fiz o cálculo e mesmo considerando a posição que ele tem dentro desse outro ETF, ele não chega no mesmo valor do índice que ele se propõe a seguir. Né? Então, se você gosta desse índice, se você acha que faz sentido esse índice aqui, enfim, de empresas imobiliárias, com esse portfólio, com essa distribuição, saiba que mesmo assim o VNQ não vai conseguir seguir esse ETF aqui, esse índice aqui, justamente porque ele tem uma posição desbalanceada, porque 12% do portfólio dele hoje, né, a maior parte do portfólio do VNQ hoje está investido num outro ETF que também tem essas outras empresas. Então isso acaba gerando uma dificuldade para seguir o índice que ele se propõe no longo prazo. Claro que, como os dois têm empresas muito parecidas, ele acaba conseguindo ter uma performance parecida em períodos de 5 anos, em períodos de 10 anos, mas isso pode causar sim uma diferença, principalmente em volatilidade em 20 anos, 30 anos, que é o período que muita gente se vê investindo no ETF, né? Principalmente quando você tem uma visão mais passiva de investimentos, né? Uma estratégia mais passiva, você quer que aquele índice que você comprou ele seja seguido, né? E não que a empresa comece a ter atividades quase que ativas aqui dentro do índice, tá? Então esse é o segundo ponto que eu queria mostrar aqui para vocês a respeito do VNQ. O terceiro ponto é o seguinte, também é um pouquinho mais técnico, tá? Essa pesquisa que muita gente fala, né, que os REITs eles venceram a maioria dos investimentos no longo prazo, e é verdade sim, tá? Em vários outros estudos isso foi feito, mas essa pesquisa foi feita utilizando um índice chamado Nareit All Equity REITs, tá? Então, basicamente é um índice criado pela Nareit, né, organizado pela Nareit, que é uma empresa praticamente de inteligência imobiliária no mercado americano, que ele considera todos os REITs de tijolos que cabem dentro de uma classificação muito própria da Nareit, tá? Então não são todos os REITs de tijolo do mundo que passam nessa classificação, né? E inclusive eu peguei aqui para vocês terem ideia, hoje somente 145 REITs listados no mercado conseguem passar nessa classificação que a Nareit tem. Né? Tem cerca de 200 REITs listados no mercado, mais ou menos uns 180, 170 aí são de equity, e somente 145 hoje conseguem passar nesses filtros que a Nareit tem. Tá? E qual que é o problema? Muita gente espera que o VNQ vá ter um resultado parecido com esse daqui em 20 anos, né? Ou espera que os REITs vão ter esse retorno aqui no longo prazo, muito acima do S&P 500, né? Que é o que a gente viu nesses estudos que foram feitos. Mas o VNQ, ele tem características diferentes dos ETFs e dos índices que são utilizados para esse estudo, né? Vocês concordam? Hoje o ETF, por exemplo, o VNQ, tem 167 empresas. O VNQ já chegou a ter mais de 180 empresas, 190 empresas, próximo a 190 empresas, porque ele é um índice muito mais amplo. Pelo contrário do índice da Nareit, que ele tende a ser um pouco mais concentrado, né? Apesar de ser ainda muitas empresas, né? 140, 180, não tem... são 40 empresas de diferença, muitas vezes, mas isso no longuíssimo prazo faz muita diferença. Então, se você quer ter uma exposição a uma estratégia que foi realmente comprovada, que foi ali, que são utilizadas nesses estudos no longo prazo,
a tendência é que o REITs um pouco mais concentrados, principalmente REITs que tiveram alguns fatores ali que geraram maior retorno no longo prazo, fatores como uma maior escala, como um dividend yield baixo, como um menor custo de dívida, uma menor dívida, uma estrutura de capital mais balanceada, que são fatores que se comprovaram como fatores geradores de alfa no longo prazo. Muito provavelmente aqui no VNQ, uma boa parcela das holdings, né, hoje tem 167. Lembra que conforme o índice, o ETF está em atividade, outras empresas podem entrar nesse ETF, né, 160, 180, 190. Desses, uma boa parte não vai dar um bom retorno no longo prazo, tá? Então, é preciso que se tenha isso em mente, né? Não é à toa que quando a gente olha aqui o VNQ, o retorno dele no Google mesmo, simplesmente, a gente vê que ali, por exemplo, sei lá, desde 2013 até agora, tá meio que de lado, né? Nos últimos 5 anos, eu acho que ele deu até um retorno negativo, né? Subiu um pouquinho recentemente, mas estava com retorno negativo nos últimos 5 anos, enquanto que a gente via lá o S&P 500, que teoricamente, é um ETF que ele conseguiria bater facilmente no longo prazo, e ele está perdendo pro S&P 500 nos últimos 5 anos, tá? Lógico que 5 anos é muito pouco, mas já dá para vocês terem uma ideia de que o VNQ não necessariamente tem o mesmo tipo de seleção e os mesmos fatores que fizeram realmente esses estudos aqui que mostram esses REITs que foram estudados e que bateram o S&P 500 no longo prazo. Então esse é o terceiro ponto que eu queria aqui passar para vocês. E por último, é um ponto um pouquinho mais simples, assim, um pouco não tão preocupante, mas se vocês olharem aqui informações sobre o VNQ no site etf.com, vocês vão ver que ele tem uma taxa de 0,12%. Que na minha visão, né, passando ali de 0,10%, 0,1% no mercado americano, a gente já pode considerar um ETF um pouco caro, tá? Por quê? Porque esse ETF não tem motivo nenhum para custar 0,12%. Ele tem uma estratégia muito passiva de seguir um índice com 100 e poucas holdings, né, no máximo ali 200 holdings, e a gente tem empresas que têm 500 holdings, que têm 1000 holdings, que não tem essa taxa tão grande assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, o VU aqui, né? Se a gente olhar aqui, que é o que segue o S&P 500, a gente vai ver que a taxa dele, né, tendo 500 empresas, é menor até, né? A gente vai ver, ó, 0,03% tendo 500 empresas. Então, o VNQ, no longo prazo, é um ETF um pouquinho mais caro do que a média da indústria americana e um pouco mais caro do que outros REITs que se propõem a ter um portfólio similar com o VNQ, tá? Por isso que eu chamei a atenção aqui para a taxa, porque a gente tem ETFs também que tentam seguir ali REITs ou REITs do setor de tijolo, por exemplo, que tem uma taxa menor do que o VNQ. Então, se você colocar a taxa também na conta na hora de você tomar a sua decisão, se você investe no VNQ ou investe talvez num outro REIT parecido do setor, né, num outro ETF de REITs, talvez isso daí vá mudar a sua opinião. Então, pessoal, concluindo aqui, o VNQ ele não é um ETF de REITs, ele é um ETF mais amplo do setor imobiliário. O segundo ponto é que ele investe também num outro ETF emitido pela Vanguard, isso daí gera um certo conflito de interesse, um custo maior em taxa e também desbalanceia a carteira e o próprio índice que ele tenta seguir no longo prazo. Um terceiro ponto é que no longuíssimo prazo ele não vai ter um retorno parecido com aquelas pesquisas que mostram que os REITs de equity dão um ótimo retorno no longo prazo. O VNQ não vai seguir aquele índice, não é aquele retorno que você deve esperar do VNQ. E por último, ele tem uma taxa muito alta aí, comparada com ETFs que têm uma estratégia similar, digamos assim, que você pode estudar também. Então, na minha visão, se vale ou não a pena investir no VNQ. Se você quer um ETF de exposição ampla ao mercado americano e não tem problema com esses outros pontos que eu apontei aqui, vale sim a pena investir no VNQ no longo prazo, cabe aí na sua carteira. É um ETF muito seguro, apesar desses problemas de governança que eu citei aqui. Mas se você quer se expor realmente ao setor imobiliário americano, com foco ali no tijolo, naqueles fatores que deram resultado no longo prazo, tem outros ETFs que têm uma estratégia, na minha visão, melhor e que são mais baratos. Inclusive, a gente tem nas nossas carteiras recomendadas, na nossa carteira global, a gente tem também alguns ETFs que a gente recomenda para aqueles investidores que gostam de ter uma estratégia mais passiva, e a gente tem atualmente 2 ETFs que se expõem a REITs que a gente prefere no lugar do VNQ. Então, se você quiser conhecer quais são esses ETFs, é só você se tornar assinante GA Pro, 7 dias que você pode testar aí a plataforma e testar também o nosso serviço. Se você não gostar, você pode cancelar sem nenhum tipo de cobrança, nem nada desse tipo.
Então clica aí no link que eu deixei na tela para você se tornar assinante GA Pro. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo.